Então, por que, né, a maioria das propostas falha? Ela não é, muitas das vezes, né, só por causa de concorrente mais barato, às vezes falta contexto. Por exemplo, a gente já recebeu concorrentes que mandavam só o preço, por exemplo, o meu projeto é tal, é no WhatsApp mesmo. Acreditem, hoje em dia tem Canva, tem inteligência artificial, ainda tem gente mandando proposta desse jeito. Ou então só descrevendo de maneira bem simples, é 150 metros quadrados, é 12 mil. Então isso é uma cotação, gente, isso não é uma proposta, tá? Ou então tem um escopo genérico. Faremos o projeto completo. Inclui memorial, compatibilização. O que é um projeto completo? O que é isso, né? Então, assim, é bom estar bem descrito o que é que vai ser entregue, quais são os serviços, de onde você vai, como você vai e até onde você vai. Então, tem que ter o escopo de maneira clara, mesmo que você possa pensar, mas o cliente não entende isso. Pode ser que ele não entenda, mas ele vai perceber em você que você entende isso e você vai entregar o que ele realmente precisa. No fundo das contas, a negociação é isso. A pessoa quer ter a certeza que você vai entregar o que ela precisa na melhor forma, na maior qualidade, sem, obviamente, estar sendo abusada no quesito preço e no prazo correto. No fim, é isso. E confiança que você pode fazer esse serviço. Um atrativo, uma proposta, uma negociação de fechamento de projeto é simples com esses três itens: confiança em você, você vai entregar no tempo certo, sem abusar, obviamente, da coisa e entregar com qualidade, tá? É só esses quatro itens, né? Vai falando. A tríade principal, né? Preço, prazo e qualidade e a confiança. Porque, afinal, por exemplo, todo dia você pode comer um hambúrguer, todo dia você pode almoçar fora. Uma vez por semana que seja, você pede um iFood. Mas construir não é toda semana. Tá? Então, muitas das vezes, se você atua no segmento residencial, a pessoa faz uma, duas, três casas da vida dela para ela. Se é um construtor, aí já aumenta um pouco a escala. E aí você vai mudando os perfis de cliente, mas no geral, comparado a qualquer outro setor, ao setor da construção, ele ocorre com uma quantidade muito menor. Se você vai atuar para a indústria, a indústria fazer uma expansão, ela cresce sua planta industrial, mas ela construir uma nova do zero é uma coisa rara de acontecer. Então precisa de quê? Não, tem que ter confiança que tal pessoa, tal escritório vai resolver o meu problema, tá? Então, de maneira resumida, tá? Outro erro é mandar sem apresentar. PDF, e-mail, WhatsApp, conversão muito baixa. Se você apresenta ao vivo, muda tudo. Porém, não adianta ler a proposta ao vivo. Você tem que apresentar a proposta, conduzir o cliente, direcionar. Poxa, ó, nós fazemos dessa maneira e tentar convencer ele dessas quatro coisas. Você vai entregar no tempo certo, com confiança, com qualidade e com preço justo. Representando a qualidade que você presta, tá? A gente já falou sobre isso, né? Sobre desconto, sobre o que é valor, sobre o que é preço. A aula passada, salvo engano. Então, aí tá sempre uma aula puxa a outra, né? Uma mentoria que a gente vai fazendo sempre vai alimentando a outra. Então a ordem está muito bem estruturada, tá? Então se você não assistiu, né, não participou, vai nas anteriores que vai ficar tudo fazer mais sentido ainda, tá? E outro item é sem data de validade, sem urgência, não há decisão. Muitas das vezes, né, você pode mandar uma proposta, daqui a 15 dias você faz um follow-up, daqui a 30 dias você faz um follow-up, ou muitas vezes nem faz. E isso é ruim, tá? Tudo bem que às vezes as decisões demoram, não é um cliente que precisa tomar a decisão essa semana, semana que vem, não. Às vezes ele demora 30 dias, 40 dias. Mas aí cabe a você conduzir, tá? Da mesma maneira que só uma PDF não converte, você também tem que trabalhar com o seu processo de condução dessa reunião. E como é que eu posso fazer essa condução da reunião na parte da validade também? Na parte da validade, durante a apresentação, olha, eu consigo entregar tal, 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 mas a gente precisa fechar, por exemplo, hoje é dia 25, a gente precisa fechar até dia 1º de junho. Se a gente fechar dia 2, dia 3, eu não consigo te entregar no prazo que você queria, tá? Porque eu vou fechar um outro projeto grande, porque XXX, cada um vai apresentar os seus motivos. O que é que isso passa para o cliente? Poxa, essa pessoa realmente tem uma agenda, eu tenho que me comprometer com ela para que eu não perca essa oportunidade. Então, é ter data de validade, ter urgência, tá? Para que não seja uma coisa que seja deixada para depois. Porque o que é que acontece, tá? Pode ser que ele queira fechar com você, mas vamos supor aqui a maioria de projetos complementares, né? Vou pegar aqui a parte de climatização, a parte estrutural, a parte hidrossanitária, a parte elétrica, enfim. Então, vamos supor que ele ainda não aprovou o projeto na prefeitura, no condomínio, aí ele consegue a aprovação, show de bola. Nisso que ele consegue a aprovação, ele já quer construir na outra semana. Mas ainda falta a estrutura, ainda falta os pontos da arquitetura, então, ele senta com você já no prazo limite. Mas se você já amolece, se você já tem uma parceria estratégica, como a gente falou na aula passada, na mentoria passada, então,
Quando você se situa, tá, dessa maneira, a chance de você ter uma conversão já é maior. Por quê? Porque ele vai já chegar com uma preparação maior para você. Ele não vai chegar no último instante. Então ele vai falar: poxa, tem tal e tal processos antes de eu contratar esse tipo de serviço. Logo, como eu não posso fazer de qualquer jeito, eu tenho que, de fato, fechar logo esse projeto. Ah, mas eu quero fechar daqui a 30 dias. Se você coloca essa urgência para ter qualidade, para você começar a obra no tempo certo, é melhor você, talvez, planejar a sua obra, o seu projeto por 40 dias para você economizar, talvez, 3 meses na obra. Então, gente, quando a gente começa a abordar da maneira correta, o cliente, você vai conduzir ele e ele vai andar dentro da sua condução. Não é deixar o cliente conduzir vocês, tá bom? Então vamos lá, né, de maneira mais prática agora, né, para elementos de uma proposta irrecusável, tá? Então, de maneira resumida, né, a gente falou sobre a questão que não é só preço, você tem que ter um escopo bem detalhado, de onde vai, até onde vai, conduzir esse cliente em uma apresentação. Conduzir não é ler a proposta, é conduzir: "Ô, você está construindo pela primeira vez, quais os seus anseios, seus medos?", porque aí você vai ao conduzindo e fazendo ter aquela credibilidade, aquela confiança, entendeu? Ah, Hélio, mas tem muito projeto que eu fecho que eu só mando sem apresentar. Acontece com a gente também, mas o que? É um cliente já validado, um cliente que a gente já fez muitos projetos, entendeu? Então, cabe você entender onde apresentar e onde enviar, que você sabe que a conversão não vai ser 20 a 30. Agora, você nunca conheceu, lhe indicaram, a pessoa, durante a fala, já não veio com aquela tanta abertura. Aí você tem que conduzir para você aumentar a sua taxa de conversão. E os 7 elementos da proposta irrecusável, tá? Uma proposta não começa com preço, começa antes com todo o detalhe e termina com o passo bem definido do que será feito. Então não é simplesmente só chegar e colocar um preço, tem que ter toda uma estrutura, toda uma organização, tá bom? Então, dando prosseguimento, gente, ela não começa apenas com preço antes e termina com um passo concreto. Qual o contexto, né? O cliente se reconhecer já na proposta, ou seja, você vai fazer uma proposta para aquela pessoa. Eu tenho um modelo pré-organizado, pré-pronto, a gente usa bastante, mas tem que entender o tipo de cliente que você está fornecendo a proposta. Se é o cliente pessoa física, por exemplo, você faz uma proposta com a cara dele, né? Se você é arquiteto, já faz aquele layout, talvez se você já teve aquele estudo preliminar, já apresentou uma proposta para depois apresentar o preço, acontece, faz um croquis, faz um programa de necessidade, deixa eu apresentar a sua casa. Né? Tem arquitetos que usam, por exemplo, o nome da casa antes de apresentar a proposta. Então, não é qualquer proposta, certo? É a proposta dessa pessoa, é a proposta desse cliente. Então, isso é muito importante. Você não simplesmente, né, apresentar uma proposta genérica, uma capa genérica, uma diretriz genérica, não. É a proposta desse cliente específico. Ah, eu sou projetista de complementares, vou atuar em residencial. Apresenta, pega o arquitetônico, um 3D, bota lá na capa. O cara, poxa, é minha casa. Ele já olha a proposta namorando, porque ele sabe e já se reconhece. Ah, é uma indústria, coloca a imagem aí de alguma outra fábrica similar da própria empresa. É um comércio, para ver se ele já tem algum comércio. Entende? É você já criar essa ponte logo no início. Apresente também como você faz o que você faz. Processos geram confiança. Por exemplo, pegar um exemplo totalmente nada a ver, mas é serviço também. Você vai na oficina para deixar um carro, um veículo, uma moto, que seja. Quando você chega lá, se você tem um atendimento bom, a pessoa entende, olha só, como isso aqui é meio genérico. O contexto, qual é? Poxa, meu carro não está funcionando tal peça. Aí a pessoa, poxa, não, pode deixar que eu vou lhe ajudar, ali ouvir e vou, a gente vai resolver dessa maneira, essa maneira. Essa é a peça tal, a gente vai fazer o processo de substituição, preciso de 3 dias para isso. No primeiro dia a gente vai fazer os testes, no segundo a gente vai fazer a troca do equipamento, no terceiro a gente vai validar que tudo que a gente fez está com problema e não teve nenhum dano em outra peça. Você fala, caramba, show de bola. Você nem fica agoniado até os 3 dias, né? Você fala, não, lá leva tempo, por quê? Porque vai fazer tais e tais e tais serviços. Então, se você chega na condução do seu cliente e fala, olha, nós precisamos de 40 dias para entregar esse projeto. Ele fala, nossa, que absurdo, eu preciso com 20. Aí espera, veja bem, eu trabalho com isso há 6 anos. E, dentro de toda essa trajetória, essa pressa de 10 dias que você quer na fase de projeto, quando chegar na fase de obras, vai chegar no momento que você vai ver que uma coisa vai dar errado. Por quê? Porque não foi pensado da maneira correta. Então, um cálculo que eu faço aqui nessa estrutura, facilmente pode gerar aí uma economia para você de mais de 30 mil reais. Um erro que tem nesse projeto aqui de climatização, se você escolher um sistema de split ou VRF, só essa mudança pode gerar economia na sua operação e na sua manutenção. Então, são pequenas nuances, pequenos detalhes de cada serviço que você elabora que você vai mostrando no processo por que isso.
Se o cliente é mais tranquilo, ele já vai, poxa, confia em você. Tem cliente que é mais duvidoso, aí você tem que atacar a dor. Se o cliente é duvidoso, é tal se falar, e se isso acontecer? E se isso acontecer? Não com mentiras, mas com verdades, coisas que acontecem no dia a dia, tá bom? Depois o escopo, o que é que está incluso, certo? Você faz de tal maneira, já entendeu o que ele precisa, e agora sim, ó, a gente vai de onde até onde. O que é que está incluso, o que é que não está. Muita gente se perde nessa fase de escopo, por quê? Porque fica com receio de colocar barreiras e o cliente querer fechar com outra pessoa. Mas é só você ser justo, tá? Por exemplo, poxa, ó, eu incluo isso, isso e isso, não tem um memorial de cálculo, por exemplo. Se um arquiteto não tem, tem X imagens 3D. Ah, o cliente, poxa, só isso, tal pessoa. Olha, as imagens 3D custam isso, isso e isso. Eu posso elaborar para você mais 30, mas vai ter um custo adicional de tananã, tananã. Aí beleza, entendeu? Aí você desdobra, ó, você não precisa de 30 imagens 3D, eu vou fazer as imagens mais perfeitas que você precisa, na quantidade adequada. Se você quiser mais, a gente vai ajustando, eu faço um preço camarada, se você quiser mais adicionais, mais testes, enfim. Sabe como é conduzir? Isso que é conduzir. A gente não pode esperar do cliente conduzir a gente, tá? O outro é preço com lógica, tá? Horas, valor e o raciocínio, claro. Cada um vai ter uma maneira de precificar. Tem gente que precifica por metro quadrado, valor hora, o preço de projeto, enfim. Mas é deixar claro quanto custa cada coisa. Isso, essa transparência facilita bastante, entendeu? Agora sim, depende de cada cliente. Por exemplo, eu sou um projetista que eu pego 10 tipos de serviço, de arquitetura até climatização, estrutural, incêndio, tananã. Poxa, quero botar só o preço total. Se o valor você faz sentido isso, show de bola. Por quê? Porque tem cliente que é carrasco. Tem cliente que contrata 3 serviços de um, dois de outro, e vai pincelando aí só os que são mais baratos. Então, a precificação com lógica, para não pegar esse cliente carrasco que vai querer pam, 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 a partezinha de cada. Ou então você bota preços cheios maiores de cada um, porém fechando todos os serviços, né? Por ter um grau de imersão, não é dar desconto só por dar. Tem que ter desconto, tem que ter uma justificativa. E não a justificativa de qualquer jeito, tem que ter embasamento. Olha, como você vai fechar 10 serviços aqui comigo, o grau de imersão que o meu escritório vai ter vai ser muito maior nesse projeto, então com isso eu consigo uma redução e um desconto para você. Mas é fechando todos os serviços. Entende? Então é bom prestar atenção e tomar cuidado com essas etapas. Cronogramas e garantias, tá? Garantia tanto para o cliente quanto para você, porque ele pode também sair, então aí entra a parte de contrato, e cronograma para ele saber, poxa, ó, tal etapa vai acontecer isso, tal etapa isso, e de maneira definida, com revisões limitadas, para você não ficar no projeto vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se deixou no escopo, que aqui não está, revisões ilimitadas. Então, ó, dentro do cronograma, marque etapas principais do seu projeto. Eu trabalho com arquitetura. Arquitetura, já vi escritórios dividirem até 5, 6, 7 fases, tá? Estudo preliminar, projeto básico, projeto legal, projeto, tem gente que bota o legal e depois o básico, depois o executivo, aí entra interiores, aí depois renderizações, enfim. Tem várias micro a macro etapas, pessoais complementares. Muitas vezes acontece, né? Anteprojeto, projeto básico e executivo, mais essas três. E o que é que faz? Para transitar entre cada etapa dessa, é importante uma reunião onde o cliente aprove ou não. Olha, a partir desse momento, você aprovando, vai ser essas as premissas do seu projeto. Tá? Então, isso funciona muito, tá? Porque você obriga a pessoa a visualizar o projeto antes de ver ele estar concluído. Diminui o retrabalho, aumenta a confiança, não, o trabalho está sendo feito, as decisões estão sendo. Então, gera pontos positivos. Qual a dificuldade? Organizar tempo e reunião para sentar, discutir, apresentar. Porém, isso gera muito mais resultado, mais reconhecimento da sua empresa, de você como projetista. Tá? E, né, os últimos pontos é a prova social e o CTA, claro. Prova social é o quê? Tem gente que aborda no início, a gente gosta de mostrar também no início a parte de prova social, né? Mas dentro de uma estrutura lógica também funciona assim de maneira clara, porque a pessoa já chegou até você, tá? Depende da estratégia de cada pessoa. Para nós, da nossa empresa lá, União Projetos Integrados, a gente gosta de prova social logo na capa, no início. Eu vou apresentar aqui para vocês, a gente vai fazer uma proposta do zero no Andes, para vocês compreenderem, mas funciona muito também, né, no final. Aqui você namorou o cliente, encantou, tal, e chegou aqui, você mostra, ó, já fizemos isso. Ele, pô, são bom mesmo. Então, vamos lá, o que é que preciso fazer para fechar? Aí entra o CTA. Data com passo concreto e data e validade. Olha, a gente fechando hoje, eu consigo lhe entregar esse projeto tal dia, porém, temos que fechar se você não conseguir fechar hoje, quer pensar, quer apresentar para sua esposa, quer apresentar para seu esposo, vai analisar um pouquinho, você tem 7 dias para me dar essa resposta, tá? É o que eu consigo garantir, depois eu vou ter que fazer uma reavaliação de prazo, reavaliação de custo,
mas essa parte de custo não convence geralmente também, tá? Porque depois, se a pessoa chegar um mês depois, você vai querer fechar e não vai querer cobrar mais. Então, a de prazo geralmente tem mais confiança e mais razoabilidade, porque não deixa de ser verdade, tá?